Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para nosso aulão de revisão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Abadia de Goiás. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas e todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público, tá certo? Mas antes, eu quero lembrar que ficou pronto o nosso simulado. São 50 questões, 25 questões da Lei Orgânica, 25 questões do Estatuto dos Servidores, tá? Com os principais tópicos cobrados em diversas provas. Aí eu fiz esse compilado e adaptei aqui para a nossa legislação de Abadia de Goiás. Esse simulado ele tem um valor de R$20. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e eu lhe fornecer as informações necessárias para você estar obtendo, aqui o nosso simulado, tá certo? Então vamos lá, dar início aqui à nossa aula. Só lembrando, galera, que essa aula eu não vou fazer edição, tá certo? Vai ser direto, qualquer barulho, qualquer coisa, vai ficar do jeito que foi gravado, tá certo? Que é muito grande, eu ando meio corrido, mas o importante aqui é fazer a aula para ajudar vocês, tá certo? Então, o nosso Estatuto dos Servidores Públicos é a Lei 46 de 97, que institui o regime jurídico dos funcionários do município de Abadia de Goiás. Quero que vocês prestem atenção que essa palavra funcionário ela foi substituída por servidor, tá certo? Com a Lei 8.112 caiu em desuso essa nomenclatura, a nomenclatura usada agora é servidor público, tá certo? Só lembrando também, pessoal, que eu já vou dar essa aula toda atualizada, tá certo? Tem algumas coisas aqui que essa lei, ela tem algumas coisas aqui nessa lei que está desatualizada. Com a lei 8.112, alterou algumas coisas, então quando eu falar que não é conforme esse Estatuto dos Servidores, mas conforme que houve uma modificação, então ela vai estar baseada na emenda constitucional número 19 de 98 e também na lei 8.112, tá certo? Para depois não ficar a galera mandando mensagem, perguntando onde que está essas alterações, então preste atenção. Emenda constitucional número 19 de 98 e lei 8.112. Quando eu falar em alteração, vocês, se quiserem saber a respeito disso, só digitar no Google emenda constitucional número 19 e lei 8.112, tá certo? Então vamos lá, dá início aqui ao nosso estudo. Então, o Estatuto dos Funcionários, como eu falei, Estatuto dos Servidores. Eu quero que vocês prestem atenção bastante nesses conceitos. Funcionário, ou seja, o servidor. Quem é o servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou em comissão. Preste atenção que tanto é considerado servidor público, tanto o efetivo como o comissionado, com denominação, função e vencimentos próprios. Esse é o conceito de servidor público. Aí aqui também nós temos outra parte conceitual. Nós temos o cargo público, a função, a classe especial, a série e a categoria funcional. Eu recomendo que vocês façam um mapa mental e tentem e procurem memorizar aqui esses conceitos. O cargo é o posto de trabalho instituído na organização do funcionalismo
caracterizado por deveres e responsabilidades com estabelecimento de jornada de trabalho previsto em lei, com denominação própria, número certo e remunerado pelos cofres públicos. Então vocês vão decorar essa parte conceitual. Na prova de Itaúsu caiu uma questão perguntando quem era a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, era o servidor público. Então, preste atenção e tentem memorizar isso aí. Outra observação, são vedados ao funcionário, ou seja, são proibidos ao funcionário estar realizando atribuições diferentes da do seu cargo. Geralmente você é concursado para um cargo, aí quando chega lá o seu chefe fica te pedindo para você fazer outras atribuições. Se você vê que é uma atribuição, que é uma ordem ilegal, você pode estar negando a estar fazendo. Ou se você quiser ser legal, você contribui lá, se você vê que não vai te afetar em nada, você faz. Mas se você quiser se negar por completo a não fazer, a lei aqui te ampara, tá certo? Agora nós vamos falar do título 2, que vai falar do concurso, do provimento e da vacância. Capítulo 1 do concurso. O concurso ele será sempre de provas e títulos. E em casos especiais ele pode exigir aprovação em curso específico de formação profissional. Que no caso dos cargos mais simples, você só vai fazer a prova e se você passar, você vai passar por todos os exames médicos. Se tudo tiver certo, você vai assumir. Agora já no caso do guarda municipal, ele vai ter que fazer tanto a prova de título, depois o TAF e o curso de formação. Em todas essas etapas são eliminatórias, tá certo? Aí que o inciso primeiro vai falar que a pessoa deficiente é assegurado ao direito de candidatar-se ao ingresso no serviço público para o exercício de cargos cujas atribuições seja compatível com a deficiência de que é portador, de que a pessoa é portadora. Então, preste atenção, não é qualquer deficiência, tem que ser compatível com o cargo, se a pessoa dá conta ou não de exercer a função do cargo, tá certo? Aí, enquanto a quantidade, a Lei 8.112, ela vai dizer que é de até 20% pode ser destinado a pessoas portadoras de deficiência. Aqui no nosso edital são 5%. Aí tem os critérios de desempate. A pessoa que já é funcionário do município, ele tem a primeira vantagem do desempate. Se permanecer ainda o empate, será aquele que tiver mais idade. O concurso público, ele terá a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Aí aqui já o parágrafo, o inciso primeiro vai falar assim: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. O STF já fez uma reinterpretação dessa parte. O STF já falou que a administração pública pode abrir até um novo concurso antes de expirar o concurso anterior. Porém, só pode convocar os novos aprovados depois que esgotar toda a lista das pessoas candidatos que passaram dentro do número de ampla concorrência. Não conta aquelas pessoas que passaram no cadastro de reserva. Então, depois que expirar todas as vagas ali de ampla concorrência, aí pode chamar os novos concursados. Agora, quanto aos requisitos para inscrição e para ingresso no serviço público. Aqui fala para inscrição, mas não, aqui é para o ingresso no serviço público. Primeiro, a pessoa tem que ser brasileiro, tanto faz brasileiro nato ou naturalizado, aqui não especifica. Está em dias com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, militares, ter a idade mínima de 18 anos
até a data da nomeação, até a data da posse, né? Da nomeação, não, da posse, não está condenado criminalmente por sentença transitada em julgado e ter o nível de escolaridade ou habilitação legal para o exercício do cargo. Então, são esses os requisitos para ingresso no serviço público. Tem outros, no caso do guarda municipal, terá a investigação de vida pregressa e vários outros requisitos, como psicotécnico, exame toxicológico e outros. O capítulo 2 vai falar do provimento. Professor, o que é o provimento? A lei vai criar o cargo. Então, para preencher esses cargos, os cargos eles serão providos por nomeação, recondução, a promoção. O STF já julgou inconstitucional a promoção no sentido vertical, para a pessoa mudar de cargo, mas dentro da mesma função. Por exemplo, um guarda municipal, aí no próprio plano de carreira, fala assim que depois de 5 anos, eles passam de simples guarda municipal para uma outra categoria. Por exemplo, ele é um guarda municipal e ele passa a ser um inspetor. E assim sucessivamente, até podendo chegar a ser o comandante da guarda. Só lembrando que o comandante da guarda é um cargo em comissão, é o prefeito que vai nomear, mas na própria lei, no Estatuto das Guardas Municipais, eu esqueci agora aqui o número da lei, mas no Estatuto das Guardas Municipais fala que depois de um determinado tempo, todos os cargos de chefia da guarda têm que ser por pessoas de carreira, tá certo? Então a promoção e o acesso já foi julgado inconstitucional. A promoção, lembrando que é no sentido vertical, no sentido horizontal ela continua. Aí tem a readmissão também foi julgado inconstitucional. Aí temos a reintegração e o aproveitamento, a reversão e a readaptação. Mais à frente nós vamos entender os conceitos de cada uma delas. Aí a seção 2 vai falar da nomeação. O que é a nomeação? É a forma originária de provimento de cargo público. A nomeação, ela tanto é para o cargo efetivo, aquele que passou em concurso público, como eu já falei também para o comissionado, que é considerado também um servidor público, aquele em comissão. Esse comissionado ele pode ser tanto uma pessoa estranha ao serviço público como um servidor de carreira. Aí nós temos aqui a seção 3, que vai falar da posse. A posse é a aceitação formal das atribuições, dever e responsabilidade inerente ao cargo. E ela é dada pela Secretaria de Administração. Então, até o momento em que você passou no concurso público, você foi nomeado. Até então, o cargo você ainda não é o titular do cargo. Agora, a partir do momento que você toma posse do cargo, então agora você é o titular do cargo. O cargo não é seu, o cargo ele pertence ao município. Você vai estar apenas ocupando o cargo, tá certo? Aí, além dos requisitos exigidos na inscrição do concurso, o nomeado deverá apresentar no ato da posse, preste atenção, no ato da posse ele deverá o atestado de saúde física e mental, uma bateria de exames e depois uma junta médica vai julgar ali, vai estar ali analisando aqueles documentos e depois ele vai passar pelo psicólogo para dar um atestado, para ele ter o atestado tanto da junta médica na situação física como também mental. Aí sobre a acumulação de cargos a gente vai mais adiante falar sobre isso. Sobre a posse. A posse ela tem que ser tomada dentro do prazo de 30 dias.
em algumas prefeituras, em alguns órgãos, ela pode ser prorrogada por mais 30 dias. Mas aqui a própria lei já deixou bem clara que é sem prorrogação. Agora nós vamos para a seção 4, que vai falar do exercício. Então, preste atenção que são uma sucessão de procedimentos. Da posse, aí então, agora a pessoa vai entrar em exercício. O exercício é a efetiva entrada do funcionário ou do servidor no serviço público. Ela é caracterizada pela frequência e execução das atividades atribuídas ao cargo. O exercício também tem que ser tomado, tem que entrar em exercício também em 30 dias, a contar da data também sem prorrogação. Se passou os 30 dias e a pessoa não tomou posse, então ele perderá o direito ao cargo. Considera efetivo o exercício, além dos dias feriados, em que o ponto for facultativo, ou afastamento motivado por férias, casamento e assim por diante. São várias situações, mas nós vamos atentar aqui em duas situações. Na licença prêmio, né, que a licença prêmio são a cada 5 anos de trabalho, você tem direito a 3 meses como se fosse férias, né? Além das férias, você tem mais direito a 3 meses a cada 5 anos. E a licença para tratamento de saúde, preste atenção que são 24 meses. Você tem esse tempo para poder se tratar durante todo o seu tempo no serviço público. E aí você e você continua recebendo por isso. E também aqui, vamos prestar atenção sobre a licença maternidade, a licença gestante. Aqui está falando que é 120 dias. Mas como eu tinha falado anteriormente que algumas coisas já foram alteradas, então lá na Lei 8.112 e na emenda constitucional já alterou para 180 dias. Então, se cair 120 dias e 180 dias, vocês marquem 180 dias. Eles não vão colocar 120 dias porque eles já sabem que já sofreu uma alteração. Preste atenção. Na hierarquia das leis, a Constituição está no topo da pirâmide. Então, toda alteração que fizer na Constituição, automaticamente todas as normas infraconstitucionais elas vão ser alteradas automaticamente. Então, se na Constituição já foi alterada para 180 dias, 6 meses, automaticamente todas as outras leis que falam em 120 dias serão alteradas, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o estágio probatório. O estágio probatório aqui também tem uma observação. O estágio probatório também aqui, na emenda constitucional número 19, passou para 3 anos, não é mais 2 anos. O examinador ele não vai colocar 2 anos, porque ele sabe que se ele colocar 2 anos e a Constituição está falando que é 3 anos e as pessoas errarem, você pode entrar com recurso para anular a questão. E para a banca não é bom anular as questões, tá certo? Então, depois que você toma posse do cargo, entra em exercício, você vai trabalhar durante 3 anos no estágio probatório para poder garantir a sua efetividade. Durante esses 3 anos, você vai estar sendo avaliado por esses critérios aqui. A idoneidade moral, como você se comporta, tanto na sociedade como no ambiente de trabalho. As pessoas têm isso. Não, o que eu faço fora da minha vida particular não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas não. Isso é para o privado. No servidor público, você está atrelado ao município, à administração pública. Então, agora a sua vida faz parte do município, do estado ou da união, do órgão a qual você está atrelado. Pela assiduidade, né, que é relacionada à frequência, como se você vai todos os dias para o trabalho, a pontualidade, né, que são chegar no horário, todos os dias no horário correto,
a disciplina, que é você obedecer à hierarquia, como eu já tinha falado anteriormente, que se a ordem for manifestamente ilegal, você pode se negar e, além de se negar, você tem que reportar ao superior do seu chefe essa ilegalidade para que ele seja punido. A eficiência não basta só agora entrar no serviço público e falar: agora eu amarrei meu burro na sombra, estou de boa, não vou mais trabalhar. Não, agora um dos princípios do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exige que o serviço público seja prestado com eficiência. Não é mais um serviço meia boca de qualquer jeito. Então você tem que prestar aquele serviço com a máxima eficiência, tratar bem os contribuintes, com educação, sempre prestar uma informação, ser uma pessoa prestativa. Os contribuintes são quem são de fato o seu patrão. E a aptidão para desenvolver alguma determinada função, vocês têm que estar apto para desenvolver aquela atribuição. Então, esses são os critérios que você vai ser avaliado durante aí o seu estágio probatório. É que a seção 6 vai falar da estabilidade, né? Que cumprindo satisfatoriamente o estágio probatório, o servidor adquirirá estabilidade no serviço público. Depois de adquirir a estabilidade do servidor público, ele só perde o cargo em duas hipóteses: em decorrência de sentença judicial transitada em julgado ou através do processo administrativo. A sentença... Vai passando um carro de som aqui, gente, mas vamos continuar, tá certo? A sentença... Agora com essa política aí, tá terrível para gravar vídeo. Mas vamos continuar aqui. A sentença judicial ou... Só um momento, galera. Deixa eu passar aqui esse carro de som. Então, pessoal, vamos lá. A sentença judicial, no caso, você perde o cargo se você for condenado naqueles crimes com mais de 2 anos de pena. Ali você recebeu uma pena há mais de 2 anos, a qual você já vai cumprir em regime fechado. Então, nesse caso, você perde o cargo. Se o juiz também recomendar a perda do cargo. E mediante processo administrativo é quando você vai... cometeu alguma infração administrativa ali, você vai ser julgado ali no PAD. Lá no final a gente vai também estar estudando sobre o processo disciplinar administrativo. Em todas essas situações é assegurada a ampla defesa. Aí nós temos a remoção, que é quando o servidor ele pode ser removido do posto em que ele está lotado, não do cargo. Ele pode ser removido do posto em que ele está lotado. Essa pode ser por interesse da administração pública, de um órgão para outro da administração ou de uma unidade integrante do mesmo órgão. Ela pode ser a pedido do servidor, como também discricionariamente. A administração pode transferir você. Só que aí tem que arcar com várias coisas. Se você precisar fazer uma mudança, a administração pública tem que pagar os custos da sua mudança, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o regime de trabalho. O regime de trabalho, aqui fala 40 horas, né? O servidor público ele trabalha 40 horas. Só lembrando que tem casos em que o servidor trabalha 30 horas. E também pode ser 40 horas em regime de escala, 12 por 36, 24 por 72, vai depender
do órgão que você está trabalhando, com a escala de trabalho lá. Geralmente a Guarda Municipal trabalha em 24/72. Esses são os... Agora vamos falar sobre as fraudes praticadas no registro de frequência. Fala assim: as fraudes praticadas no registro de frequência, ou seja, no cartão de ponto, ou a prática de qualquer outros atos para justificar a ausência indevida no local de trabalho, acarretarão ao autor, se por força da circunstância não houver cominação de outra maior a pena de, primeiro, na primeira hipótese, repreensão na primeira ocorrência, na segunda ocasião, suspensão por 30 dias e, por último, na terceira, demissão. Aí também há uma hipótese: se o seu encarregado ou seu chefe foi quem fez essas alterações para lhe beneficiar, também a ele será aplicado as mesmas penalidades. Suspensão, no caso do chefe, ele só será, primeiro, ele vai já direto receber uma suspensão de 30 dias, e aí na segunda hipótese, já a demissão. O servidor não, são 3 oportunidades, 3 chances que ele tem. Na terceira é que ele é demitido. Já o chefe não. Por o chefe entender que é uma pessoa mais esclarecida, que já mexe com tudo isso, sabe de toda a legislação do município, então 2 vezes ele já vai ser demitido. 2 ocorrências desse ato. Então nós vamos falar sobre a recondução. Preste atenção, galera, essas partes de provimentos aqui. A recondução, ela é sempre acompanhada de uma palavra-chave para você memorizar. A recondução é o retorno ao cargo anteriormente ocupado, a pedido do servidor estágio. Presta atenção. Inabilitado em estágio probatório, relativo a outro cargo, dependendo sempre da existência da vaga, desde que não haja nenhum impedimento de ordem funcional. Vamos entender como é que funciona essa inabilitação. Só lembrando que você só pode ser reconduzido ao cargo se for na mesma esfera. Se você, por exemplo, era um vigilante, aí você passou para GCM, só que aí você não deu conta durante o estágio probatório, eles te julgaram inapto para exercer aquele cargo, aquela função. Se você não fosse servidor público, você já seria exonerado de ofício, né? Claro que você tem como a ampla defesa, mas aí se ficar constatado que você não tem aptidão para o cargo, você seria exonerado. Mas aí no caso da situação que eu falei, se você já era vigilante, concursado e estável no cargo, você pode voltar para o seu cargo de vigilante. Agora, se você passar para um concurso do Estado e você for reprovado lá, você não pode voltar. Já aconteceu casos em que voltou, mas aí tem que ser por decisão judicial. Aí você tem que entrar na justiça, percorrer aí um bom tempo com o processo. Há possibilidade de voltar, mas agora voltar de ofício somente na mesma esfera. Se você é municipal, se você é estadual, você volta dentro dos cargos estadual. Ou se você é servidor público federal, no âmbito federal. Aí nós temos a promoção, como eu já expliquei, a promoção no sentido vertical, de passar para um outro cargo, foi julgado inconstitucional. Mas aqui fala, referência horizontal. Como eu tinha explicado, o servidor é um guarda municipal e no plano de carreira fala que depois de 2 anos como guarda municipal, ele muda de classe. Ele era classe D, aí ele vai subindo. Classe D, classe C, classe B, até a classe A. Ou então ele pode ser
se no plano de carreira estiver falando que ele pode ser passar a ser um inspetor da guarda, um chefe de equipe e assim por diante. Então, nesse caso, se for na horizontal, pode. Se for na vertical, foi julgado inconstitucional. O acesso também foi julgado inconstitucional, como eu já tinha falado. A readmissão também foi julgada inconstitucional. A reintegração. Presta atenção, galera. Sempre tem umas palavras-chave. Você viu lá que a recondução, qual é a palavra-chave? A inabilitação, inabilitado no estágio probatório. Aqui a reintegração é o reingresso no serviço público do servidor demitido, com ressarcimento e as vantagens inerentes por cargo. Como que é isso aqui? Por exemplo, você foi acusado de uma ilegalidade, aí correu todo o processo administrativo, mesmo assim você não conseguiu provar a sua inocência. E aí eles te demitiram. Aí você ficou ali 7, 8 meses na justiça, aí você conseguiu juntar provas que você era inocente. Aí você entra na justiça ou até mesmo no âmbito administrativo. E aí, por decisão administrativa ou judiciária, você volta para o cargo, então você vai receber todos os vencimentos e vantagens inerentes ao cargo, tá certo? Preste atenção, isso aí caiu na prova de Itaúsu, sobre um desses itens de provimento do cargo. Aí nós temos a aprovação, que é o retorno ao funcionário, ao serviço público do funcionário em disponibilidade. Presta atenção que aproveitamento, a palavra-chave é aquele servidor que estava em disponibilidade. Aí nós temos a reversão, que é o retorno à atividade do funcionário que estava aposentado por invalidez. Reversão, você lembra de invalidez, que estava aposentado por invalidez e quando insubsistirem ali os motivos ao qual você foi aposentado, né, naquelas revisões periódicas que você vai fazer a perícia, constata que você não tem mais aquela enfermidade. Então você vai ser revertido ao cargo, né, a reversão ao cargo, porque você estava afastado por invalidez. Aí nós temos a readaptação. Preste atenção que a reversão é a aposentadoria por invalidez. Também está relacionado à saúde. Aqui a readaptação é aquele servidor que não está mais compatível para exercer uma determinada função, por insuficiência de capacidade física ou intelectual ou mental. Então ela tem que ser agora realocada em outra função que ela possa exercer, porque a junta médica constatou que não é um fato para aquela pessoa se aposentar. Ela pode ser aproveitada em outro cargo. Ela pode ser readaptada em outro cargo. Então nós vamos falar sobre a vacância, que a vacância é quando vai abrir as vagas, né? Nós vimos lá que o provimento é para preencher as vagas, e aqui existem os cargos e a forma em que esses cargos vão abrir vagas para que a pessoa possa entrar. Então, vai ser em decorrência de recondução, a promoção horizontal, o acesso, já falei que foi inconstitucional, por readaptação, aposentadoria, exoneração, demissão e falecimento. Essas são as formas em que as vagas vão serem abertas para serem providas de alguma forma. A exoneração ela vai acontecer de duas formas. A pedido, o servidor pode pedir a exoneração, por exemplo, você passou em um outro cargo público, você pede a exoneração ou de ofício. No caso, se aconteceu alguma coisa que
foi recomendada a sua exoneração, então é de ofício, mas sempre assegurada a ampla defesa. Você não pode ser exonerado sem lhe darem o direito de se defender. Ao título 3, ele vai falar dos direitos e vantagens, né? Do vencimento, da remuneração e das vantagens. Disposições preliminares. Aí essas aqui são os direitos e vantagens. São as vantagens que você vai receber, não cumulativamente, mas você pode fazer jus a algumas. As indenizações, ajuda de custo, diária, auxílios família, creche, auxílio funeral, auxílio reclusão, que é no caso aquela pessoa que foi condenada a uma pena por menos de 2 anos, ele vai, enquanto ele está preso ou ele está cumprindo em regime semiaberto, alguma coisa do tipo, ele vai continuar recebendo. Aí ele não vai mais receber o seu vencimento, mas vai receber o auxílio reclusão. Aí tem as gratificações por tempo de serviço, incentivo funcional e outras, tá certo? 13º. Aí aqui mais abaixo vai ter falando sobre cada uma dessas. Eu recomendo vocês a lerem tudo, tá certo? Eu estou pulando aqui para melhorar a didática, para não ficar aquela coisa lendo tudo, mas é recomendável que vocês leiam toda essa lei, pelo menos umas 2 vezes. Façam pelo menos aquela leitura gradual, não precisa ser aquela leitura aprofundada para memorizar tudo. Vocês memorizem e tentem compreender somente isso que eu estou comentando, tá certo? Outra coisa que é preciso que vocês tenham o discernimento para vocês compreenderem que o que é o vencimento e o que é a remuneração. O vencimento é a retribuição pecuniária por efetivo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Já a remuneração é o vencimento, presta atenção, a remuneração é tudo. É o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente ou a ele incorporável na forma da lei. Então, o vencimento é o que nós chamamos de salário base. Aí aqui pode acrescer salário família, hora extra, gratificação e várias outras coisas. Então, vocês têm que entender esses conceitos. Vencimento e remuneração. Já caiu em prova isso aí. Né? Os vencimentos e as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor não sofrerão redução, salvo dispositivo legal, convenção ou acordo coletivo. Então o STF já julgou que o servidor público ele não pode ter o seu salário reduzido sem nenhuma justificativa pelo serviço público. Na Constituição lá tem as possibilidades de redução de salário, que é quando houver caso de estado de calamidade pública, estado de exceção, guerra, essas coisas. Mas, salvo esses motivos, não pode reduzir o salário do servidor. Foi o caso que aconteceu agora na pandemia da Covid-19. Os administradores, os gestores foram na justiça para poder reduzir o salário do pessoal e o STF disse que não pode reduzir o salário. Aí tem aqui sobre o valor do salário família, que corresponderá a 5% do salário mínimo de referência, entendeu? A cada filho. A cada filho, tá certo? Aí tem aqui os critérios, vocês leiam certinho, para a gente não perder tempo. Sobre o salário família, auxílio creche, auxílio funeral, vocês leiam para vocês até ficarem sabendo os seus direitos. Aí nós temos aqui o quinquênio, que é a cada 5 anos de serviço público, você recebe 5% de aumento. Algumas prefeituras pagam a cada 5 anos
Aqui mesmo na Prefeitura de Valparaíso, a cada ano você recebe 1%. Porque quando chega aos 5 anos, você já está recebendo. Aí no caso, quando eles deixam para 5 anos, você perde aí praticamente 5 anos sem receber. Você vai receber só a partir do 5º ano. Aqui já em Valparaíso, não. Venceu o estágio probatório, você já começa a contar. Então, cada ano, 1%. 1% até para quando completar 25 anos ou 35 anos de serviço, você tem aí mais 35% sobre o seu salário. E que vai para a aposentadoria. Diferente de algumas outras vantagens que não conta para a aposentadoria. Que fala do incentivo funcional, que é quando o servidor faz um curso de nível superior, essas coisas. Vocês leiam também para conhecer os seus direitos. Sobre a insalubridade, tá certo? Tem alguns cargos que recebem insalubridade. Por exemplo, as insalubridades elas podem ser, dependendo do local que você está trabalhando, 40%, 30%, 10% e até 20%. Depende do grau de periculosidade a substâncias químicas, radioativas e assim por diante que você está sendo submetido. Aí eles vão calcular aqui o valor da insalubridade. Só lembrando que se você recebe, por exemplo, o guarda municipal, ele vai receber o auxílio periculosidade. Então, mesmo que ele estiver trabalhando, tirando serviço em um hospital que está sujeito a receber uma contaminação, ele não recebe a insalubridade. Quem recebe a insalubridade ou auxílio periculosidade tem que optar por um dos dois. Então, se o auxílio periculosidade é 30%. Então, se você recebe 40%, faz mais vantagem você optar por os 40%. Agora, se é um 30%, 20% ou 10% de insalubridade, você continua recebendo o seu auxílio periculosidade. Aí já é mais uma grana para o GCM e para alguns cargos que a pessoa está exposta ao perigo. Aí ela recebe o auxílio periculosidade. Aqui fala do 13º, também vocês leiam aqui, que o 13º corresponde a 1/12 da remuneração devida, tem que ser pago todo mês de dezembro. Você tem que receber aí o equivalente a um mês de trabalho com todas as suas vantagens no mês de dezembro. Algumas prefeituras, alguns órgãos públicos, eles pagam na data do aniversário. Aqui em Valparaíso, no mês do seu aniversário, você recebe o seu 13º. Temos as férias, né, que a cada um ano de trabalho você tem direito a 30 dias para descansar, que não poderão ser acumulados em 2 períodos. A licença maternidade ou licença gestante, eu já tinha falado que foi alterado para 180 dias, tá certo? Novo prazo, 180 dias. Aí essas outras licenças aqui também vocês leiam, tá certo? Mas o que mais cai é a licença maternidade em prova. Inclusive caiu na prova de Itaúsu. Licença gestante, aí vocês leiam também. Eu estava falando aqui que era 4 meses, agora são 6 meses. A licença prêmio, que eu já tinha falado, que a licença prêmio de 3 meses a cada 5 anos de trabalho prestado ao município, você vai receber mais 3 meses para você descansar. Então, galera, vocês vão lendo toda a lei, mas focando sempre nessa parte que eu estou comentando. O que eu estou comentando é o que geralmente são alvo de questão de prova, tá certo? Mas é importante que vocês leiam aí toda a lei, procurem referências. Se você ainda não adquiriu o seu simulado, adquira aí para você poder responder, para você entender
como que são cobradas essas questões na prova, tá certo? Só lembrando que o simulado custa R$ 20. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e estar adquirindo seu simulado por apenas R$ 20. Agora vamos falar da acumulação, né? Fala assim, é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, empregos, funções públicas, exceto nos casos previstos na Constituição Federal. Aí quais são os casos que são previstos? Ó, são esses aqui. 2 cargos de professores são permitidos, sendo que não pode extrapolar 60 horas. O professor ele pode pegar 40 horas mais 20 horas. 2 cargos de médico, 2 cargos de profissional de saúde, 1 cargo de médico e um técnico, ou 1 cargo de médico e professor, ou 1 cargo médico e um técnico, tá certo? Não tem a definição do que seja esse técnico que eles estão falando aqui, mas geralmente são aquelas pessoas que é formada em uma profissão técnica que tenha um conselho de classe, tipo técnico em enfermagem, aí tem o Corém, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho. Então tem que ser um técnico que a pessoa é registrado num conselho de classe, que reconhece aquela profissão. Aí nós temos o regime disciplinar, que a gente já viu lá atrás, que são os deveres do funcionário, que ele será avaliado pela assiduidade, a frequência, pela pontualidade, pelo horário, pela discrição, ou seja, aquela pessoa tem que ser discreta, não ficar falando muito sobre o que acontece lá na sua administração, falando do seu chefe, dos seus colegas de trabalho. A urbanidade, que é aquilo que eu tinha falado, tratar os contribuintes com educação, com presteza, com urbanidade. A lealdade à instituição, aquilo que eu tinha falado, você não pode ficar denegrindo, falando mal da instituição, dos seus superiores, sem motivo aparente, tá certo? Agora nós vamos, pessoal, ver aqui o finalzinho aqui sobre as penalidades, né, que o servidor pode estar sendo submetido. São penas disciplinares, a repreensão, a suspensão, multa, destituição da função por encargos de chefia, a demissão e a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Nós temos aqui alguns pontos que nós vamos reiterar, que geralmente são cobrados em prova, né? As penas de repreensão ou de suspensão, elas serão canceladas depois de 5 anos e 10 anos. A repreensão, depois de 5 anos, ela prescreve, e a suspensão depois de 10 anos. Da suspensão preventiva, que é quando por 30 dias, que é quando o servidor está passando pelo PAD, pelo processo disciplinar. Então a chefia imediata pode suspender o servidor para que ele não venha atrapalhar as investigações. Agora vamos falar aqui do processo disciplinar, né? Quando a autoridade tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover imediatamente a apuração em processo disciplinar, e que seja assegurado ali ao acusado a ampla defesa. Então, o processo disciplinar procederá à aplicação da pena de suspensão por 30 dias, que é aquilo que eu tinha falado para os senhores. Quando o servidor vai responder ao PAD, ele já tem que ficar suspenso para ele não atrapalhar ali as investigações. Então, depois de recebida a denúncia, afastado do servidor, instaura-se uma sindicância no prazo
até no prazo de 15 dias instaura a sindicância. Aí vocês leiam aqui também os critérios como que procede a sindicância. Então, será criada uma comissão composta por 3 servidores de carreira, que vão ser nomeado ali o presidente, o vice-presidente e o secretário dessa comissão, que vai estar apurando essas denúncias de irregularidades. Depois da comissão instaurada, dentro de 24 horas será citado o acusado, que deve até receber essa citação em até 5 dias. Se ele não for encontrado no lugar a qual ele preencheu lá sua ficha funcional e deixou como endereço, após 15 dias será publicado 3 vezes, né? Pode ser afixado no mural da prefeitura ou publicado em um jornal de circulação na cidade. Após o interrogatório, né? Depois do interrogatório, aí abre-se um prazo de 3 dias para a apresentação da defesa prévia, que deve ser concluída em até 30 dias. Aí, ultimado todos os procedimentos probatórios, recolhidas as provas, ouvidas testemunhas, a comissão deverá elaborar o seu relatório final no prazo de 10 dias. Recebido ali o relatório final, a autoridade competente, a autoridade que determinou ali a instauração do PAD, ele tem 30 dias ali para dar o seu veredito ali sobre o servidor. No caso desse último artigo, o julgamento será acrescido de mais 15 dias. Então, se o responsável ali, a autoridade, achou insubsistente ali as provas, alguma coisa assim, ele pode pedir mais 15 dias para poder proferir ali a sua decisão. Depois que ele proferiu ali a sua decisão, ela tem que ser publicada em até 10 dias. Tem que ser afixado no mural da prefeitura ou publicado em um jornal de grande circulação. Então, e se além da infração administrativa for constatado que houve ilícito penal, outros crimes que estão fora da esfera administrativa, então será também instaurado o inquérito policial, que aí vai apurar tudo ali para que o Ministério Público, através da Procuradoria do município, que vai passar para o Ministério Público oferecer a denúncia. E nesse caso você pode ser responsabilizado na esfera civil, penal e administrativa. Ou seja, na administrativa você pode perder seu cargo, Na civil, se houver dano ao patrimônio, você pode ser condenado a restituir o patrimônio. E se for um ilícito penal sujeito à prisão, à detenção ou reclusão, você vai estar submetido. Então, fim do prazo e a comparação ao acusado, vai pedir aí, será nomeado ali um defensor, né, para defender esse acusado. Depois dele ter sido condenado, ele ainda tem mais um prazo de até 2 anos para se aparecer algum indício de que ele foi condenado ilegalmente, que é aquele negócio lá da recondução do cargo, e ele conseguir provar sua inocência, então ele será reconduzido ao cargo e receberá todo o tempo que ele ficou fora do serviço público. Bem, pessoal, então, pessoal, esse foi nosso aulão de revisão aí do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Abadia de Goiás. Espero que todos tenham gostado. Boa prova. Um abraço do professor Chagas. Eu desejo que cada um de vocês
Que Deus venha no dia da prova estar dando discernimento, paciência, para que vocês possam alcançar o seu objetivo, tá certo? Valeu!